Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo, né? Esse vídeo eu gostaria de falar um pouco a respeito do neoateísmo militante e dizer para todos vocês que eu já sou um debatedor, né, das redes sociais bem antigo, né? Eu estou nas redes sociais debatendo isso desde o Orkut, né? Então, assim, eu já conheço os argumentos que essas pessoas usam, eu já conheço os chavões de ódio, né? Eu já conheço a, toda a temática que envolve o assunto, né? Eu gostaria de dizer que os neoateus militantes, eles são assim um fruto e um produto do ateísmo comunista, tá? O ateísmo comunista, para quem não sabe, né? Os neoateus militantes sempre vão acusar as pessoas de misturar comunismo com ateísmo quando foram os ateus comunistas que fizeram isso. Fizeram isso e lançaram assim chavões de ódio, disseram que a religião era o ópio do povo, que quem louva a Deus suja a própria saliva, que o ABC do comunismo era combater a religião, que o comunismo começava onde começava o ateísmo. Então, assim, foram os ateus comunistas que misturaram, né? Eles misturaram o ateísmo ao comunismo, tá? E não nós, né? Então, quando você coloca isso para um neoateu militante, ele fica realmente nervoso, né? Ele se sente chateado por causa disso, mas isso é história, né? Eles misturaram mesmo o ateísmo com o comunismo, né? E exterminaram 100 milhões de humanos, tá? Então, assim, hoje os neoateus militantes, eles são um produto disso, eles são um resquício desse tipo de coisa. Então, assim, os chavões que eles utilizam nas redes sociais, você pode entrar em páginas como Ateia, ou páginas, ou grupos de discussão e tal, de ateísmo e religião, e você vai ver que eles estão dizendo que as religiões devem ser combatidas, as religiões devem ser exterminadas, né? E que a religião é o ópio do povo mesmo. Eles não utilizam essa frase, mas eles utilizam frases semelhantes a essa, tá? São chavões de ódio, continua o mesmo chavão de ódio dos ateus comunistas, né? E eles dizem que quem é religioso deve ser combatido e que a religião deve ser combatida. É o mesmo chavão de ódio, tá bom? Não mudou nada, tá? Eles simplesmente passam esse chavão adiante, né? E também uma coisa assim que você pode notar são os líderes que doutrinam a cabeça dessas pessoas, tá? Assim como você tem os líderes religiosos que doutrinam a cabeça dos religiosos, também você tem os líderes neo-ateus militantes que vão doutrinando a cabeça dessas pessoas e põem essas pessoas para não pensar. Essas pessoas elas perdem o raciocínio, a capacidade de raciocínio, né? Através de figuras como Richard Dawkins, né? Richard Dawkins é uma figura assim completamente imoral, né? Que em entrevista no canal Al Jazeera, você pode digitar assim Richard Dawkins, vai lá no YouTube, digita Richard Dawkins Al Jazeera, e aí você vai ver lá o Richard Dawkins dizendo que as crianças é melhor que elas sejam estupradas, né? Melhor que elas sejam estupradas, ou seja, violadas desde a sua infância, do que elas se convertam ao cristianismo. Então, assim, você vai ver assim uma figura completamente imoral. Em outro momento ele diz que todas as crianças com síndrome de Down, elas devem ser abortadas, elas devem ser exterminadas. Então, assim, isso mostra um desrespeito completo
as famílias que têm pessoas com síndrome de Down e que devem ser respeitadas, devem ser, né, as pessoas com síndrome de Down devem ser integradas dentro da nossa sociedade. E o Richard Dawkins, ele para mim, ele é uma das figuras mais com mais alto grau de imoralidade que apareceu dentro do neoateísmo militante, né? Essas afirmações já dizem tudo, né? E uma outra figura também assim muito idolatrada por essa gente aí é o Neil deGrasse Tyson, né? O Tyson Neil deGrasse, como preferir, né? Esse cidadão ele é acusado pelo estupro de 3 mulheres, tá? Então assim ele é uma figura já carimbada nesse meio, tá? Tá sendo acusado pelo estupro de 3 mulheres. Então assim você já pode notar que o grau de moralidade dessas pessoas é infinitamente inferior ao grau de moralidade da sociedade de uma forma geral. Eu não estou falando nem da religião, não. Estou falando da sociedade de uma forma geral, né? E os neo-ateus militantes, essas são as pessoas que eles cultuam, né? E se você pegar, por exemplo, Richard Dawkins, Neil deGrasse Tyson, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, né? Essas pessoas, Sam Harris, não contribuíram, eles não trouxeram, não trouxeram nada para a humanidade que seja assim, você falar, olha, esse pessoal deixou um legado para a humanidade, uma descoberta científica, algo que vai ajudar a humanidade em alguma coisa. Exemplo, uma descoberta, nada disso, tá? Essas pessoas só militaram baboseiras, intolerâncias, tá? E são as pessoas que começam a misturar, né, ciência com o neoateísmo militante, tá? Porque os ateus comunistas, eles misturaram o comunismo com o ateísmo, tá? Já essa turma mais nova que vem aí a partir das ideias de Richard Dawkins, de Sam Harris e tal, esse pessoal já mistura a ciência com o neoateísmo militante. Então assim, como se conhecimento científico fosse conhecimento ateu, tá? E é uma mentira, tá? Eles mentem docemente, tá? Nas redes sociais mentem docemente. Neoateísmo militante não tem nada a ver com ciência, né? E depois eles mesmos eles vão contradizer tudo que eles disseram, porque os ateus comunistas foram lá e misturaram o ateísmo, né, ao comunismo. E hoje os neo-ateus militantes não suportam nem que você fale de ateus como Pol Pot, Mao Tse, assassinos e imorais, pessoas que de um alto grau de imoralidade assim, estupendo. Eles não suportam que você fale dessas pessoas, tá? Amanhã lá, porque nas redes sociais muitos já não suportam que você fale sobre Richard Dawkins, sobre Neil deGrasse Tyson, esse que está sendo acusado de estupro de 3 mulheres. Muitos não suportam nem que fale dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas já vão misturando ciência com ateísmo e corrompendo a ciência e o ateísmo, tá? Porque a boa ciência, nós entendemos que ela é boa para a humanidade, ela é benéfica, mas quando ela é misturada com qualquer coisa que não faz parte da ciência, né, você vai notar que isso é feito em prejuízo para a ciência. Então toda vez que você mistura ateísmo com ciência, é um prejuízo para a ciência, né? E não faz sentido, né? Os cientistas não misturam isso.
tá? Os neo-ateus militantes, eles é que buscam misturar isso nas redes sociais. Então, quando você entrar lá, que você começar a debater com o neo-ateu militante e que ele vier com esse papo de ciência, ó, corta logo. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eles fazem isso repetindo o que os ateus comunistas fizeram, que é misturar uma coisa com a outra. E depois eles acusam que somos nós que estamos promovendo a mistura do ateísmo com o comunismo, quando foi Pol Pot que fez isso, Mao Tse que fez isso e muitos outros ateus comunistas, né? E lá no futuro, eles também vão acusar que nós é que promovemos a mistura do ateísmo com ciência, quando eles é que fazem isso, tá? Hoje todos eles fazem isso. Então, se você quer debater com um neo-ateu militante, corte logo esse barato. Se quando ele vier com um papo de ciência, corte logo, tá? Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E os chavões são de ódio porque, assim, quando eles não estão xingando, né? Quando eles não estão xingando, eles estão afrontando a religião das pessoas, né? Dizendo que a religião é o ópio do povo. Todas as frases que eles colocam é somente um revival desse tipo de coisa, né? Eles estão revivendo, né, os chavões de ódio dos ateus comunistas, tá? Então, assim, uma outra coisa também que você vai poder notar nos neo-ateus militantes é que eles são pessoas assim completamente ignorantes, tá? Richard Dawkins Sam Harris são pessoas que vão lá e fazem um curso superior, tá? Como eu também fiz, como qualquer outra pessoa faz, tá? Como qualquer cidadão normal né, hoje na sociedade faz, e eles se acham assim grandiosos por isso, tá? E assim eles desconsideram, né? Eles desconsideram, por exemplo, que dentro da música nós não teríamos, que é a minha área, né? Nós não teríamos escrita musical se não fosse os monges beneditinos, né? Se não fosse o catolicismo, se não fosse a religião católica, nós não teríamos toda essa escrita musical com embasamento de partituras, nós não teríamos as peças de Bach, né? As cantatas dos evangelhos, o desenvolvimento do contraponto, né? Nós não teríamos a figura de Bach se não fosse, né, o protestantismo católico, né? Então, assim, essas pessoas desconsideram isso completamente. Eles desconsideram que se não fosse os muçulmanos, né, os árabes, nós não teríamos muitas descobertas da humanidade, que a riqueza cultural arábica é muito grande, né? E eles desconsideram também, você vai poder notar o seguinte, que eles vão tentar misturar e dizer que você não deveria estar nas redes sociais porque isso tudo foi criado por ateus e não sei o que e tal, tá? Quando esse vídeo ele vai ser postado no Facebook, no WhatsApp, em alguns grupos de ateísmo, tá? E o Facebook e o WhatsApp é uma ferramenta que pertence a um judeu praticante, tá bom? Você vai olhar lá o Mark Zuckerberg, que é um judeu, e você vai ver que esse nosso irmão, ele é um judeu praticante, e que você vai ver no YouTube ele soprando o shofar, tocando o shofar na entrada do Ano Novo Judaico, né? Você vai ver, por exemplo, ele comemorando o Shabat e muitas outras coisas do universo judaico. Você vai ver o Mark Zuckerberg praticando, tá? E essas pessoas vão mentir que ele é ateu, tá? Vão mentir também que
que o Bill Gates é ateu, tá? E se você digitar lá assim, Bill Gates, Rolling Stone, você vai ver nessa entrevista na revista Rolling Stone que o Bill Gates, ele é católico, que ele cria os filhos dentro do catolicismo, que ele acha importante os padrões morais da religião, a mesma coisa que o Mark Zuckerberg também fala, né? E você vai ver que ele frequenta a igreja católica junto com a Melinda Gates. Então assim, você vai ver de onde ele tirou os princípios para dividir a fortuna dele para os menos afortunados, que foi lá dos evangelhos lá e tal, né? Hoje eu dou a metade do que eu tenho para os pobres e tal. Então assim, você vai ver todos os princípios e que esses princípios não fazem parte do ateísmo, que eles fazem parte da religião, seja a religião cristã, seja a religião judaica e tal. E essas pessoas, elas vão mentir, elas vão criar uma fantasia para você que o mundo inteiro é ateu, e não é verdade, tá? Só monoteísta nós temos 4 bilhões de monoteístas, tá? E há estudos científicos que dizem que em 2050, provavelmente, é mais que certo que o Islã será a maior religião do mundo, tá? Então assim, eles dizem que eles vão mentir que a Europa tá se ateizando, né? A Europa tá se tornando ateísta e tal, quando a Europa vai se tornar um lugar muçulmano, tá? Os muçulmanos estão invadindo a França, milhares de outros países na Europa, e provavelmente a Europa vai se tornar muçulmana, muitos lugares na Europa, tá? Pelo avanço do Islã, tá? O ateísmo, ele não está avançando, tá? Ele é uma mentira que essas pessoas falam, e essa mentira vem toda de um neo-ateu militante chamado Phil Zuckerman. Você vai digitar lá na internet lá esse nome Phil Zuckerman, e você vai ver que esse cidadão, ele é um sociólogo que ele mentiu, ele foi lá e manipulou uma pesquisa e mentiu completamente, mentiu contra os consulados do país, contra as embaixadas do país, tá? Dentro dos Estados Unidos, por exemplo, a embaixada da Suécia dentro dos Estados Unidos, né? E falou que a Suécia é um país ateu e tal, e não tem nada disso, tá? Quando você entrar no consulado da Suécia, na página da Suécia na internet, você vai ver que as informações lá não são essas, é uma mentira, tá? Eles mentem docemente, mentem a respeito de tudo, e essas mentiras, eles vão fazendo isso virar um bumerangue. Na internet, toda vez que você vai debater, eles vão trazer sempre essas mentiras à tona. Por quê? Porque é necessário que eles façam isso virar um bumerangue na sua cabeça para poder entupir a sua cabeça com besteiras neoateístas que não valem nada em lugar nenhum, tá? Uma besteira neoateísta não vale nada em estado nenhum. Não é como você pegar o histórico de Israel. O histórico de Israel, que é a Torá, né? A Torá, o Taná, os Neviim, os Ketuvim, ou seja, os livros históricos e os proféticos e tal, tá? Israel considera a Torá e o Taná como o seu único histórico. Então, quando você entra no consulado de Israel, de São Paulo, seja dos Estados Unidos e tal, quando você for lá ver lá tempos bíblicos, você digita lá tempos bíblicos, você vai ver o histórico de Israel. Então, assim, a Bíblia que eles tanto criticam, né? Ela é válida oficialmente pelo Estado judeu. Já as besteiras que eles criam não são válidas em lugar nenhum, tá? Não tem validade em lugar nenhum, tá? Toda besteira neoateísta, se você for olhar, ela não é válida em lugar nenhum. Ela não é válida nem na ciência, nem na religião, nem no Estado. Ou seja, toda vez que eles pegam, e quando eles pegam alguma parte dos escritos, é simplesmente para distorcer aquele escrito, né? E para
e para desconfirmar, para tentar desconfirmar aquilo que é válido dentro do Estado de Israel. Tá? Então, assim, essas pessoas elas não vivem numa realidade lógica. Por quê? Porque para mim é mais cômodo, como religioso judeu, acreditar no histórico de Israel, válido no Estado judeu, né, com diversas comprovações dentro de museus dentro de Israel, né, do que acreditar nas besteiras que essas pessoas dizem. Tá? Essas besteiras não têm validade em lugar nenhum, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para você, tá? Eu acho que sempre falta alguma coisa para falar, mas eu acho que nesse momento eu falei tudo que eu queria falar, né? E dizer assim que eu sou religioso, sou evolucionista, né? Eu acredito na evolução das espécies, né? E eu acho que essas pessoas, elas têm uma interpretação errada da Torá, uma interpretação que nós não temos no nosso próprio livro, tá? Essas pessoas, elas são completamente bitoladas, alienadas, são pessoas ignorantes, sem cultura nenhuma, tá? Para entender que tudo que nós temos no mundo ocidental, a cultura ocidental, né, vieram tudo com religião, tudo né, com desenvolvimento religioso, tá? E que o ateísmo ele não trouxe desenvolvimento nenhum para a humanidade, tá? A ciência sim, o ateísmo não. A religião sim, o ateísmo não, tá? Então, assim, se você pegar assim, o ateísmo, qual que é o desenvolvimento na humanidade do ateísmo? Do ateísmo simples, puro, tá? Nenhum, tá? A humanidade, há casos, por exemplo, como Mateus lá nos Estados Unidos, que matou 26 pessoas, ele saiu atirando nas pessoas e perguntando a religião e tal, e depois quando as pessoas foram ver, os amigos e a família dessa pessoa disse que ele era antissocial, neo-ateu militante do ateísmo e tal. Então, assim, é o mesmo resquício do ateísmo comunista lá, que exterminou 100 milhões de pessoas no cano da arma, tá bom? Então, assim, esse papo de neo-ateísmo militante, esse papo de ateísmo, tá? Na nossa humanidade já não cola mais, tá? Não é à toa que nós somos 4 bilhões de religiosos, fora outras religiões também que acreditam em Deus, que acreditam numa força suprema, numa energia suprema que produziu tudo isso que está aqui, tá? Que é a fonte de tudo isso que está aqui, né? Então, assim, é isso que eu queria dizer, tá? Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Tchau, fui.